Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Atendendo à diretriz adotada pela direção de nossa Casa de Orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, para promovermos estudos remotos em função da suspensão das atividades presenciais durante o período que prevalecer a pandemia do coronavírus, hoje estaremos juntos, eu, Antônio Marcos, e você, que gentilmente nos assiste, para abordarmos o tema importância dos relacionamentos humanos na construção afetiva. Para isso, vamos inicialmente fazer uma oração para iniciarmos a nossa programação. Divino Mestre Jesus, que as bênçãos do Senhor, Mestre querido, envolva-nos a todos neste momento em que nos encontramos intimamente recolhidos para estudarmos à luz dos princípios da doutrina espírita o tema: os relacionamentos humanos na construção afetiva. Senhor, que possamos, sob o influxo do vosso amor magnânimo, conduzir nossas reflexões de forma serena e harmônica, para abrigarmos o seu conteúdo na intimidade de nossa alma e podermos utilizá-lo em nosso dia a dia, no nosso cotidiano, promovendo as transformações morais de que o nosso espírito carece na construção dos verdadeiros valores da vida. E que a paz do Senhor permaneça conosco sempre. Assim seja. Dessa forma, para podermos desenvolver o tema, a importância do relacionamento humano na construção afetiva, é importante nós refletirmos inicialmente como que esses relacionamentos podem favorecer na construção do afeto. Como o relacionamento em família pode favorecer essa construção. Como o relacionamento no trabalho pode favorecer essa construção. Enfim, como os mais variados relacionamentos podem contribuir com a construção do afeto. E mais, se nós considerarmos a nossa condição de espíritas, é importante nós refletirmos nesse momento também como o conhecimento espírita pode contribuir na construção dos laços de afeto. Nós que conhecemos a realidade do espírito, conhecemos o problema do ser, do destino, da dor, como que os princípios podem nos ajudar. É nesse sentido que pretendemos conduzir o nosso estudo e a nossa programação. E, inicialmente, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, a questão 166, que diz o seguinte: a pergunta: a vida social está em a natureza? A resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vamos notar aqui que
espírito que responde destaca a seguinte sentença: Deus fez o homem para viver em sociedade. Portanto, aqui nós temos um direcionamento da lei de Deus. Nós também gostaríamos de tomar como referência 3 versículos do Evangelho. O primeiro: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus capítulo 5, é o versículo 7. Um outro versículo: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Está em Mateus capítulo 7, é o versículo 1. E o outro versículo é: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Está em Mateus capítulo 7, versículo 3. É nesse sentido que gostaríamos de conduzir a nossa programação, refletindo essas referências em cada apontamento que vamos conduzir na sequência. E nós queremos então relacionar dois vetores, relacionamento familiar e relacionamento social, com a construção do afeto. E para isso, nós vamos então, inicialmente, fazer uma abordagem na perspectiva do relacionamento familiar. E vamos também recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 775, que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta: uma recrudescência do egoísmo. Ora, recrudescência, um aumento. Nós teríamos então um egoísmo exacerbado se nós não tivéssemos a família se constituindo na construção de laços. Vamos então refletir isso na sequência. E aqui, tomando como base o livro O Despertar do Espírito, que é um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, nós temos alguns trechos interessantes que nós vamos trabalhar. E o primeiro deles é o seguinte: a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Observe que o Espírito trata que a família é um laboratório de experiências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Portanto, quando nós temos o nosso planejamento reencarnatório, nós vamos encontrar na família, no núcleo familiar, o direcionamento para os primeiros passos. E aqui ela destaca esse núcleo como de suma importância. Diz ainda o Espírito Joana de Ângeles: representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, o destaque aqui que eu gostaria de fazer: família, a mais valiosa célula do organismo social. É nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser. O espírito que reencarna com um propósito, que é progredir, que é evoluir espiritualmente. Todos nós reencarnamos com um planejamento que nos conduz para o progresso. E é na família, no seio da família, que nós temos, portanto, os primeiros encaminhamentos para a construção dos caracteres que vão nos moldar de forma adequada para as questões espirituais.
E ela diz ainda, né, que os espíritos antipáticos entre si, no contexto familiar, podem gerar transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas vivenciados. Então nós estamos falando que no contexto familiar nós vamos encontrar afetos e desafetos, espíritos que nutrem de uma simpatia entre si, mas também de uma antipatia. E ela está dizendo que no contexto familiar eles podem gerar transtornos cuja gravidade tem a dimensão dos problemas vivenciados. Mas ela diz também que, por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, aqui temos que destacar esses dois termos, compreensão e fraternidade, os relacionamentos se fazem saudáveis e enriquecedores, ampliando os horizontes do afeto. Ora, se de um lado nós temos espíritos antipáticos entre si, mas se entre eles prevalecer a vontade para querer se superar, nós vamos ter então o crescimento. Quando ela diz, por outro lado, quando existe compreensão e fraternidade, e aqui nós estamos falando de uma decisão, de uma escolha, né? Para ser compreensivo, ser fraterno. Nesse caso, os relacionamentos eles se tornarão saudáveis, o que vão ampliar os horizontes do afeto. Então, é preciso aqui um esforço, é preciso aqui um conhecimento de si mesmo e, portanto, uma vontade de querer se superar. Diz ainda o Espírito Joana de Ângeles, somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. Ora, o Espírito de Joana de Ângeles aqui, ela nos conduz a uma reflexão muito interessante, porque todos nós somos individualidades e nós temos interesses que são diferentes entre nós. Além desses interesses, nós temos conosco as nossas dificuldades íntimas, embora as nossas fortalezas. Mas o que acontece é que dentro de um contexto familiar podem ocorrer conflitos, o que é natural, o conflito é natural. É natural a partir do momento que a gente identifica que o conflito seja o resultado de uma divergência de interesses, porque nós podemos ter divergências, sim, em termos de interesses, de objetivos, né? Mas o que deve prevalecer então? Né? Deve prevalecer a construção de um consenso. E para isso é preciso que a gente tenha humildade, tenha compreensão, como ela disse, né? Compreensão para poder entender o semelhante, respeitar o semelhante nos seus interesses também, nos seus objetivos. É possível nós compartilharmos objetivos comuns, não obstante termos os objetivos específicos de cada um. Quando isso, né, ocorre, nós vamos ter um clima que é agradável, mas para isso é preciso ter compreensão. E isso aí enseja crescimento interior. Isso traz equilíbrio, traz harmonia. A gente passa a desfrutar, portanto, de um estado íntimo agradável, saudável. Então, o que acontece? Né? Um contexto familiar, um núcleo familiar, né, que reúne ali 4 pessoas, nós vamos ter objetivos de cada um vai ter seu objetivo específico, cada um pretende alcançar determinadas metas,
Ora, mas em algum momento esse objetivo, né, ele se torna comum. E é nesse momento que é preciso, portanto, ter essa compreensão, esse entendimento, para construir um consenso, para compartilhar aquilo que é comum. E isso aí é preciso de humildade. E isso conduz à construção de afeto. O Espírito Joana diz também: quando, porém, alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos, porque outrem, aquele a quem desejaria ser simpático, se recusa à mudança de atitude hostil, é possível tornar o problema um valioso recurso para a prática de tolerância. Então vejam bem, é um ditado, né? Quando não quer, dois não briga. E nós temos aqui uma situação que nós devemos administrar no nosso dia a dia para a tomada de decisão. Isso depende de vontade. É a vontade que vai dar direção a essa escolha. Porque ela diz o seguinte: quando, porém, alguém não consegue evitar os constrangimentos domésticos, porque outrem, aquele a quem desejaria ser simpático, se recusa à mudança de atitude hostil, é possível tornar o problema um valioso recurso para a prática da tolerância. Ora, a tolerância é um sentimento que nós devemos nutrir no dia a dia, na relação, sobretudo no momento que a gente vive, no contexto que a gente se encontra, não é? A diversidade, e dentro do contexto familiar, nós estamos ainda focados na questão familiar, não é? Nós vamos encontrar dentro do núcleo familiar pessoas pessoas que se apresentam com perfis totalmente diferentes uns dos outros, e mais, nem sempre nutrindo de simpatia uns com os outros. E nós precisamos, dentro desse contexto, desenvolver esse perfil de tolerância, né? A tolerância faz com que a gente crie uma condição de crescimento e torna a referência para que o outro também possa crescer espiritualmente. Esse perfil de tolerância, né, ele vai ser exercido e pode ser exercido na compreensão da dificuldade do outro. Por quê? O outro ainda às vezes se encontra no estágio primário, como vai dizer a Joana de Ângeles. E esse, vamos dizer assim, comportamento, essa atitude de deixar esse processo fluir no relacionamento, mantendo-se esse espírito de tolerância, ora, digo segundo ela, promove o crescimento sem amarras emocionais com a retaguarda. Porque isso é libertador. Eu preciso ver o outro, a minha lente precisa ver o outro como um instrumento de progresso, um instrumento de crescimento espiritual, e não como uma barreira, como um impedimento. Se nós conseguirmos adotar esse posicionamento no nosso dia a dia, nós vamos conseguir alcançar resultados inimagináveis com esse esforço, né? Fazendo o nosso esforço e acionando a nossa vontade nesse sentido, nós vamos entender então que nenhum familiar é obstáculo ao nosso progresso. Pelo contrário, qualquer um que seja, ele é o instrumento, né? E se nós conseguirmos identificar no semelhante, né, no próximo, mais próximo da família, esse instrumento que contribui para o nosso crescimento espiritual, nós vamos então, nesse processo de desenvolvimento espiritual, de transformação moral, não é? Materializar nesse processo o que nós chamamos de felicidade, porque nós vamos nutrir de uma paz interior muito grande, não é?
Muito bem, vamos ampliar agora a nossa reflexão para trabalharmos algumas questões do relacionamento social, também na mesma perspectiva, na construção de afeto. E aí a Joana de Anjos vai dizer o seguinte, que qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade, o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade de outrem. Será que nós estamos adotando posturas assim? Que ela diz, vou repetir, qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade, o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade do outro. Será que eu estou, no dia a dia, adotando uma postura de respeitar o semelhante? Aceitar o próximo como ele é? Como eu estou me posicionando diante dos relacionamentos que a vida me proporciona? Porque o indivíduo, não é? Ele se insere dentro do contexto social, inicialmente no núcleo familiar, que o acolhe em primeira mão, não é? Mas ele depois começa a interagir com outros núcleos da sociedade, outros segmentos da sociedade. Ele vai para a escola, ele tem relacionamento nesse ambiente escolar, tem relacionamento no ambiente de trabalho, né? E em outros segmentos da sociedade. Né? E hoje ele tem relacionamentos com o mundo inteiro. Está todo mundo conectado virtualmente em relacionamentos. Né? Embora virtual, mas que pode sim prevalecer o que o Espírito Joana de Ângeles diz aqui. Relacionamento com amizade e desejo honesto de satisfação recíproca, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade do outro. Como estamos nos relacionando? A vida nos desafia, são os testemunhos. E é preciso, portanto, questionarmos a nós mesmos para verificarmos se estamos no dia a dia promovendo essas condições de crescimento espiritual, tomando como base os relacionamentos que a vida nos proporciona. Diz Joana ainda aqui que o calor humano no interrelacionamento social constitui fator básico para o crescimento psicológico, desenvolvendo a área da afetividade, com toda a gama de sentimentos profundos que existem em germe no ímã de cada ser. Nós todos, como filhos de Deus, temos em germe o potencial para crescer, para progredir. E é através desses relacionamentos que nós vamos desenvolvê-los, que nós vamos criar as condições para que isso venha a germinar, para que esse germe de nós, né, que todos nós, né, temos, que é o germe da divindade, da criação, ele se desenvolva. E nós podemos e devemos aproveitar esses relacionamentos, procurando sempre aquilo que o Espírito diz, fazê-lo com amizade, com sinceridade, respeitando um ao outro, né? Dessa forma, o amor passa a prevalecer como uma diretriz, como uma seta a orientar todos nós. O amor, portanto, passa a ser essa dimensão que vai perpassar todos os relacionamentos em nossa vida. O amor como orientação, como princípio, como filosofia de vida, passa a nos orientar a partir do momento que optamos por
utilizar esses relacionamentos, seja o relacionamento familiar, seja o relacionamento social, de uma forma geral, como vetores para construirmos afetos, construirmos simpatia entre nós, seres humanos. E para isso, nós precisamos agir uns com os outros com mais carinho. É esse o olhar que temos que ter uns para com os outros. O olhar de carinho, o olhar de compaixão, o olhar de benevolência, nutrir da paciência, da tolerância, nutrir de estima para com o próximo, ter ternura. Então são dimensões que refletem o amor. E Jesus, no seu ensinamento, nos conclama a vivenciar o amor. Não é? Kardec, quando diz assim, fora da caridade não há salvação. Não é? Ora, a caridade é um sentimento por excelência que nos conduz nesse contexto. A caridade no sentido de ter benevolência para com o semelhante, né? No sentido de ser indulgente para com o próximo, aceitar o semelhante como ele é e não como eu quero. Às vezes a gente quer aceitar o outro como a gente quer, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que preservar a minha identidade, tá certo? E mantê-la de acordo com os meus princípios, com os meus valores. O próximo vai seguir os princípios dele, nós precisamos respeitar isso, né? Então, esse respeito para com o semelhante, ele é fundamental. Então, ser caridoso, ele entra nesse contexto aqui por isso, porque nós precisamos ser benevolentes. Nós precisamos ser indulgentes uns para com os outros. Ter compaixão. Né? Ser misericordioso, como diz Jesus, lá no versículo que nós apresentamos no início, é ter compaixão. Não obstante a justiça de Deus, mas o que custa é o estender a mão amiga a quem padece, a quem sofre. Nós só vamos a ganhar com um gesto de ternura, com um gesto de carinho, porque com isso estaremos compreendendo a condição do semelhante. Muitos que se nos apresentam no dia a dia e podem agir de forma inadequada, podem estar com algum problema. E nós precisamos ter essa compreensão. Por que às vezes a gente acha que o outro sempre está querendo nos prejudicar? Será que o problema é do outro ou é nosso? Nós precisamos parar para refletir sobre isso. Porque nos nossos relacionamentos íntimos, nos nossos relacionamentos de uma forma geral, seja no contexto familiar, seja no contexto social, o próximo é sempre um instrumento de progresso para nós. O próximo não é impedimento. Independentemente da condição que ele se apresentar em nossa vida. Independentemente da condição, nós precisamos desenvolver esse entendimento. É isso que chama a nossa atenção, é para isso que chama a nossa atenção a Joana de Ângeles. Para ver no outro a oportunidade e não a ameaça. Por que às vezes nós invertemos isso?
Qual o sentido dessa inversão? Nós espíritas, sobretudo, precisamos entender essa lógica da vida. O contexto reencarnatório em que nós nos encontramos é o contexto que nós necessitamos. Ah, mas eu quero melhorar. Então faça por melhorar. Fazendo o bem, amando. Essa é a melhora. O que deve prevalecer em nossa trajetória evolutiva é o amor. Então, se o contexto atual não me favorece, eu preciso então dar mais significado à minha vida e me orientar tomando como base o amor e o bem. Nesse sentido, nós vamos entender que o próximo, que o nosso semelhante, é oportunidade e não ameaça. Amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não olha o defeito do semelhante. E nós precisamos desenvolver esse olhar. O olhar de um amor incondicional. O que nos impede de ver no outro o potencial que reside nele? O que nos impede? Nada. É só boa vontade. Vencer a nós mesmos. Muito bem. A Joana, ela também traz algumas questões muito interessantes que eu gostaria de destacar aqui. Diz ela: torna-se de alto significado para um exitoso relacionamento social que o indivíduo tenha a coragem de considerar a própria crueldade, vejam, os sentimentos ambíguos, os receios interiores, as inseguranças e a agressividade pessoal em uma análise honesta das dificuldades que lhes são peculiares. Que desafio, hein? Conhecer a nós mesmos. Ter esse olhar atento. Indulgentes nós temos que ser com o próximo. Conosco nós temos que ter esse olhar. Que ela diz, vou repetir, torna-se de alto significado para um exitoso relacionamento social, que promove construção de afeto. Que o indivíduo tenha a coragem, vejam bem, a coragem de considerar a própria crueldade, os sentimentos ambíguos, os receios interiores, as inseguranças e a agressividade pessoal em uma análise honesta das dificuldades que lhes são peculiares. Nós, como filhos de Deus que somos, temos Deus em nós. Jesus já nos disse, vós sois deuses. Porque o germe da divindade reside em nós, como a própria Joana disse anteriormente. Nós temos as nossas forças, mas nós também temos fragilidades. E nós precisamos ser honestos nessa identificação. E o grande desafio para nós podermos crescer e progredir espiritualmente é mapearmos a nossa condição espiritual. E como ela diz aqui, ter a coragem para considerar a própria crueldade e fazer uma análise honesta das dificuldades que são peculiares a cada um. E isso nós precisamos fazer no dia a dia, para aproveitarmos os relacionamentos e não transferirmos para o outro responsabilidades, como ela vai dizer. Eu vou ler um trecho aqui. Buscando superá-las. Superar o quê? No trecho anterior. Superar as dificuldades que são peculiares a cada um. Então, uma análise honesta faz com que
Nós vamos identificar em nós essas dificuldades, buscando superá-las, para não criarmos um mecanismo de transferência de responsabilidade para outrem. Ou então, nutrir de uma consciência de culpa quando qualquer insucesso se manifestar nos intercâmbios buscados. Vejam bem, por que eu vou transferir o meu insucesso para o outro, sendo que o outro é a oportunidade para a minha vida? Jamais. Isso não tem lógica. O próximo é sempre oportunidade. Estou sendo enfático nessa questão aqui, porque nós precisamos refletir sobre isso. O semelhante, em qualquer contexto da vida, ele é instrumento para o nosso progresso espiritual. É o que nós necessitamos para crescer, para ser feliz. Portanto, precisamos fazer essa reflexão, fazer um autoexame, um autoconhecimento, conhecer a nós mesmos e ter o mapa da nossa condição espiritual. Um mapa que demonstra as forças e as fragilidades. E nós precisamos utilizar das nossas forças para combater as nossas fragilidades. E nós espíritas, tomando como base os princípios doutrinários, porque a doutrina espírita se constitui na chave para nós entendermos a intimidade dos ensinamentos do Senhor, os ensinamentos de Jesus. Nesse momento de recolhimento social em nossos lares, é o momento de pararmos para refletir. Nós não estamos de férias. Nós não reencarnamos para fazer turismo. Nós reencarnamos para crescer espiritualmente. E nós precisamos promover isso. Não é só um recolhimento físico, mas nós precisamos promover esse recolhimento íntimo. Aproveitar o tempo para estudar, para conhecer com mais intimidade os ensinamentos de Jesus e implantá-los em nossa vida. Porque o Evangelho é a luz que pode iluminar o caminho de todos nós na construção dos afetos. Mas eu preciso ter coragem, como a Joana disse. Senão eu não vou conhecer os meus problemas, as minhas dificuldades íntimas. E eu vou querer transferir para o outro um problema que é meu. A causa está em mim. Dos meus problemas, eu vou querer transferir para o outro. Não. A causa está comigo. Se eu agir de forma consciente, eu vou entender que o que eu estou colhendo tem em mim a causa. Se o que eu estou colhendo não é bom, eu tenho condições de promover a mudança. É só eu passar a ser causa do que eu quero colher. Agora, buscar o mecanismo de transferência de responsabilidade, isso é uma irresponsabilidade. Nós precisamos conhecer a nós mesmos com mais profundidade. Então, avançando aqui em nossa reflexão, a Joana vai dizer também que um relacionamento psicologicamente maduro é sempre sustentado pela lealdade da convivência, na qual os propósitos que vinculam os indivíduos entre si são discutidos com naturalidade e sentimento de aprendizagem de novos recursos para o bom desempenho social. Precisa brigar para alcançar algum objetivo, ou construir, ou projetar algum objetivo, alguma meta, ou mesmo perseguir esse objetivo, alguma meta? Não precisa brigar, não. Um relacionamento psicologicamente maduro é sempre sustentado pela lealdade da convivência, em que os indivíduos entre si são discutidos, em que os propósitos que vinculam os indivíduos entre si são discutidos com naturalidade
e sentimento de aprendizagem de novos recursos. Então nós precisamos utilizar do conhecimento que temos doutrinário e evangélico para poder orientar a nossa conduta no dia a dia, procurando valorizar os relacionamentos que temos. Relacionamentos no contexto familiar, relacionamentos na escola, no trabalho, no templo religioso, no segmento religioso, enfim. Todos esses segmentos da sociedade, eles oferecem oportunidades de crescimento a partir dos relacionamentos. Não existe conspiração do outro contra nós, não. Nós é que achamos que existe isso, não. O semelhante é a oportunidade, é o instrumento. E nós precisamos, então, levar a nossa vida, conduzir a nossa vida de forma mais reflexiva para entendermos isso. Às vezes nós ligamos o piloto automático e agimos de forma automática, inconsciente. E como nós trazemos ainda algumas mazelas, algumas dificuldades, são elas que orientam a nossa caminhada. E nós precisamos reverter isso. Como? Com um processo consciente de mudança, de reforma íntima. E é o que nos orienta a doutrina espírita, para podermos valorar de forma efetiva os relacionamentos no dia a dia. Com isso, nós vamos então entender que relacionamento familiar e relacionamento social podem conduzir à construção de afetos. Porém, eu preciso ter coragem para entender que em qualquer contexto que eu me encontre, seja no familiar ou no trabalho, na escola, no tempo religioso, os desafios são oportunidades. Entendendo isso, nós vamos então promover as condições para construirmos o afeto, construirmos afetividade, estabelecermos um relacionamento uns com os outros de harmonia, de equilíbrio, de paz, de serenidade, nutrindo daqueles sentimentos que nós falamos, né? De simpatia, de ternura, de benevolência, de indulgência para com o semelhante. São sentimentos que precisam prevalecer. Se na nossa avaliação isso não constar, está errado. Quando nós, então, ao analisarmos honestamente a nossa condição e a nossa postura atual, não identificarmos isso na relação com o semelhante, está errado. Ah, mas com o fulano eu não agi de forma amigável, com ternura, com benevolência. Vai lá. Aproveite que você identificou essa situação para poder rever. É a oportunidade que nós temos para isso. Nós estamos no campo e a nossa trajetória reencarnatória é para essa finalidade: crescermos espiritualmente. Nós gostaríamos agora de compartilhar de um caso muito interessante. De um caso, é um depoimento, o depoimento de um espírito feliz, que está no livro O Céu e o Inferno. No livro O Céu e o Inferno, é um dos livros que compõe o Pentateuco kardeciano. Lá na segunda parte, no capítulo 2, Kardec faz um registro de depoimento de espíritos felizes. Ele teve a oportunidade, portanto, de
na segunda parte, fazer o registro do depoimento de vários espíritos. O foco nosso aqui é de um espírito que eu gostaria de compartilhar nesse fórum agora, que pode ajudar nas nossas reflexões. E aí o seguinte, o que determinou a condição desse espírito? O que nós todos queremos é alcançar a felicidade, ser feliz. Quem não quer ser feliz? Deus nos criou para ser feliz, para sermos felizes. Essa é a condição da criação, para alcançarmos esse objetivo, a felicidade. Então esse espírito que o Kardec, vamos dizer assim, entrevistou, um espírito desencarnado, ele teve um registro muito interessante que eu gostaria de compartilhar. O espírito é Samuel Philip. Esse espírito, então, o trecho lá é grande, mas eu fiz um recorte e trouxe aqui apenas algumas questões só para a gente poder identificar. O primeiro trecho é o seguinte: este era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Então nós estamos falando que o que deve nos orientar? O bem. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. O caso é interessante porque serve de referência para todos nós que buscamos a felicidade, né? Diz aqui mais no registro: aurira no conhecimento do Espiritismo, uma vez que nós estamos promovendo o estudo à luz dos princípios da doutrina espírita, não é? Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Faleceu na idade de 50 anos e foi evocado alguns meses depois do trespasse, depois da desencarnação. Vejam bem, esse espírito aurira do conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena, porque ele enfrentou dificuldades. Faleceu na idade de 50 anos. Foi evocado alguns meses depois do desencarne. E aí o Kardec faz a seguinte pergunta para ele: quereríeis, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? A pergunta é para conhecer como ocorreu esse trespasse, essa passagem, como ocorreu o processo da desencarnação. Como é que ele chegou no mundo espiritual, considerando que ele tinha uma vida exemplar. O que vocês acham, hein? Qual vai ser a resposta desse espírito? Eu também estou curioso para saber, porque eu quero seguir o exemplo dele. Era espírita. Nós também somos espíritas. Então vamos ver o que ele disse. Olha só a fala do espírito. Eu trouxe só um trecho. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes
e afligistes, vós cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações. Não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Veja, continuando aqui, intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo. Tem uma sequência que eu não trouxe, mas aqui já dá para nós refletirmos. Então, o próximo é oportunidade ou não? O nosso semelhante em qualquer área, em qualquer setor da vida, é oportunidade ou não? O Espírito aqui, ele é enfático quando diz: não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Reconhecendo aqui o bem que eles fizeram. Porque ele diz assim: ó vós que me fizestes padecer na terra. Ele está falando do semelhante, ele está falando do próximo. Que fostes cruéis e malévolos comigo, que me humilhastes e afligistes. Vós cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações. Então nós estamos falando de um espírito que aproveitou a vida, que teve dificuldades. Como ele diz, vós cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações. O que ele vai dizer? Não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. E nós, no dia a dia, estamos fazendo isso com aquele semelhante que às vezes age de forma um pouquinho dura conosco? Um pouquinho, né? Será que nós estamos vencendo determinados hábitos ruins para podermos construir a nossa felicidade? Às vezes, nós deixamos de cumprimentar alguém porque esse alguém concentrado em outra coisa não nos cumprimentou. Pode? Até que ponto esse tipo de conduta tem sentido? Esse espírito, um espírito feliz, que foi ouvido por Kardec e registrou aqui o que determinou a sua felicidade. Um espírito, portanto, que teve uma vida exemplar. Um espírito que é importante nós destacarmos, que utilizou dos princípios doutrinários, dos princípios da doutrina espírita, e desenvolveu uma fé muito grande na vida futura, entendendo que o espírito não morre. O espírito foi criado para a vida eterna, que o espírito sobrevive além túmulo. Um espírito, portanto, que foi reconhecido por sua vida exemplar, mas uma vida exemplar diante de dificuldades, como ele mesmo disse lá no registro, no depoimento dele, da resposta dele. Passou dificuldades em função do próximo, mas ele desenvolveu esse entendimento. É esse entendimento que nós vamos ter, e caridade é isso. E quando Kardec desenvolve e traz para nós que fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender a caridade
dessa forma, com benevolência, que é o que esse Espírito fez, com indulgência, com compaixão. E ele, enquanto espírita, conhecedor do Espiritismo, desenvolveu essa fé. E mais, teve uma grande resignação para com todos os males que enfrentou. A vida exemplar dele foi pautada, portanto, em dificuldades. E quando ele diz, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço, é o nível de consciência desse espírito que está numa condição feliz. Esse é o registro, portanto, do espírito que está no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno. Conduzindo, portanto, a nossa reflexão para o final, nós queremos destacar em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E em João, capítulo 13, versículo 35, nós temos o seguinte: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É o que nós queremos neste momento que estamos concluindo o nosso estudo e a reflexão que o tema propôs. É isso, que nós, enquanto espíritas, possamos utilizar desses conhecimentos para amarmos uns aos outros com mais intensidade, utilizarmos dos relacionamentos que temos, independentemente do segmento, aproveitando-os para podermos promover o crescimento espiritual. A nossa reforma íntima, ela se dá dentro desse contexto da vida de relação. E essa vida de relação, ela é determinada por Deus, é da natureza, e nós devemos nos submeter a ela, sob pena de registrarmos em nossa consciência a culpa por não observar atentamente essas orientações. Sobretudo, quem conhece, quem tem o conhecimento. E o conhecimento dos princípios doutrinários, que nos favorece e é a chave para adentrarmos a intimidade dos ensinamentos de Jesus, podem contribuir com o nosso progresso espiritual. Então, nós precisamos, com isso, para concluirmos o nosso estudo, aprender a conviver com os defeitos dos outros. Aprender a conviver com os defeitos dos outros. O que nos impede, portanto, de conviver com os defeitos dos outros? Nada. Nós precisamos ter coragem para identificar em nós o que impede, porque aprender a conviver com os defeitos dos outros é libertador, nos conduz à felicidade. E mais,
Aprender a conviver com os efeitos dos outros. E qual é a outra situação? Admirar as qualidades do outro. Essa é outra orientação que nós devemos desenvolver. Admirar as qualidades do outro. Ao aprender a conviver com os efeitos dos outros e admirar as qualidades do outro, nós vamos, eu acredito, nós entendemos que vamos alcançar os objetivos que vão proporcionar a todos nós crescimento espiritual, progresso espiritual. E com isso nós concluímos a nossa programação e as reflexões que o tema proporcionou, e vamos conduzir esse momento agora para uma prece final. Vamos então, com isso, encerrar o nosso estudo com uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, agradecemos pelos momentos de recolhimento que o estudo proporcionou e que tivemos a presença amiga do Senhor através dos vossos mensageiros de amor, e queremos, Senhor, rogar sempre ao vosso coração magnânimo. Continue conosco, ajudando-nos a nos superar intimamente, superar as nossas dificuldades íntimas, para podermos promover em nossa vida as transformações que necessitamos, transformações no campo moral, para alcançarmos uma condição espiritual que nos permita serenidade, harmonia e paz de consciência. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe sempre. Assim seja.